Livro A Didática das Provações. Continuação da 7ª justificativa para que haja provações em nossa vida. José é um tipo do próprio Jesus, que também veio para um mundo árido, sofreu afrontas próprias de um escravo e transgressor, foi vendido por 30 moedas de prata, o preço de um escravo no seu tempo, falsamente julgado e condenado injustamente à morte. Mas, ao final do seu suplício, foi considerado perfeito pelo céu, tendo cumprido sua missão de forma plenamente aceitável, e foi posto acima de todo nome, não só neste mundo, mas em todo o universo. Jesus venceu o mal, sendo reverenciado em toda a criação como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim, pela magnífica experiência de José no Egito, Deus ensinou não só à família de Israel, nem só aos egípcios, mas a todas as nações que tomaram conhecimento daquilo e também a nós, que Ele tem sempre as melhores intenções para conosco, mesmo que em alguns momentos estejamos diante de um céu carregado de pesadas nuvens e tempestuosos ventos. Ele está certamente providenciando bênçãos e soluções que nos deixarão simplesmente maravilhados. O Senhor precisou de alguém para livrar seu povo da morte pela fome. José surgiu como personagem escolhido para essa solução futura. Mas antes que esse resultado de bênção fosse alcançado, ele teve que enfrentar algumas severas provações. Vejamos, nesta sequência a seguir, os passos dados em direção à solução futura providenciada por Deus. Primeiro, e venderam José por 20 moedas de prata. Gênesis 37, 28. Segundo, e os midianitas o venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, e o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, assim esteve ali na casa do cárcere. Gênesis 37, 36 e 39, verso 20. O carcereiro mor, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu-se dele. Gênesis 40, 23. Por 2 anos juntos no cárcere e por mais 2 anos livre, e ele não se lembrou de José? Terceiro, então mandou Faraó chamar a José e o fizeram sair logo do cárcere. Gênesis 41, 14. Quarto, José revela o significado dos sonhos que Faraó tivera. Gênesis 41, 25 a 37. E quinto e último passo. Disse-lhe Faraó: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Gênesis 41, 40 a 42. A atitude de um homem temente a Deus pode significar a solução para muitas pessoas, não só do seu próprio tempo, mas também para gerações futuras. Assim foi a atitude de José, esse gigante da fé. Sua alma estremeceu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus, de agir em todas as circunstâncias como convinha a um súdito do reino do céu. Serviria ao Senhor com inteireza de coração, enfrentaria as provações de sua sorte, com coragem e com fidelidade cumpriria todo o seu dever. A experiência daquele dia foi o ponto decisivo na vida de José. Sua terrível calamidade transformara-o de uma criança mimada em um homem ponderado, corajoso e senhor de si. Livro Patriarcas e Profetas, página 214. Os céus esperam ansiosamente que sigamos o nobre exemplo de José frente às provações. Basta crer e confiar. Esther foi uma menina vitimada pela perda dos pais muito cedo.
Isto, por si só, se configura como uma provação bastante forte. Intensidade elevadíssima e duração extensa, a vida toda. Mardoqueu, seu tio, encarregou-se da criação da menina, e isto foi muito bom, pois por tratar-se de um homem muito temente a Deus, criou-a nos caminhos do Senhor, tendo-se tornado Ester uma pessoa de elevada nobreza e de índole irreprovável. Mas as coisas se complicariam novamente para Ester, pois ela seria selecionada com um grupo enorme de moças de Israel para comporem o harém de concubinas do rei medo-persa Assuero. É impressionante notar como Deus vai desenhando as coisas, os acontecimentos, e tudo em função de desejar sempre salvar, cuidar, proteger. Claro que a perda dos pais e a aparente escravização de Ester são ocorrências tristes e que fazem as pessoas sofrerem, mas o que precisa ficar evidenciado em casos assim é que coisas muito mais graves e tristes poderiam acontecer em momentos futuros da história se não houvesse uma determinada preparação de soluções que pudessem evitar esses males extremamente maiores. Assim, uma ou mais dores de hoje podem significar a redução ou até mesmo a extinção de dores e aflições muito mais intensas no futuro. Cabe-nos 1. Esperar pacientemente no Senhor, rogando-lhe que nos ajude a superar as dificuldades pelas quais estejamos passando, e 2. Nos colocar inteiramente aos cuidados dele, sabendo que ele está conduzindo tudo sob o seu controle total. A fidelidade extrema de Mardoqueu, o tio de Ester, a Deus, era algo que incomodava demais a Amã, primeiro-ministro de Assuero. Esse ímpio governante exigia de todos que se curvassem a ele quando passasse, demonstrando reverência e reconhecimento, o que significava, de acordo com a lei divina, idolatria. Mardoqueu não se encurvava perante Amã, e isto levou-o a um sentimento demoníaco de ira, tendo proposto no seu coração destruir ao servo do Senhor e ainda todo o seu povo. Através de articulações políticas e de uma construção ardilosa de argumentos, conseguiu convencer Assuero a assinar o decreto de morte e extinção de todos os judeus, tendo sido, inclusive, determinado um dia para a execução da sentença. Ocorre que, algum tempo antes, aquela menina órfã de pai e mãe, que havia sido criada por seu tio e que havia perdido sua liberdade, sendo incluída no quadro de concubinas do rei, tornou-se a própria rainha. Que coisa incrível é a operação do Senhor em prol dos seus filhos! E que coisa incrível também é a fidelidade a Deus, inclusive em meio a provações diversas da vida. Ester também propôs algo em seu coração: salvar seu povo da destruição total. Dentre suas atitudes e ações, decidiu jejuar e orar intensamente ao Senhor, tendo pedido a todo o seu povo que fizesse o mesmo, pois ela iria à presença do rei para interceder. Ora, ir à presença do rei naquela época e naquela cultura não era algo tão simples assim. Só comparecia na sua presença quem o próprio rei autorizasse, sendo que sua autorização dava-se no momento em que ele levantasse seu cetro real, o que, não ocorrendo, significaria a morte imediata da pessoa. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Ester 5, verso 2. No próximo bloco, continuaremos com esta maravilhosa história de provações e libertações.